reino de Deus. Glória a Deus. Nossa leitura bíblica de classe, para quem não tem a revista, se encontra em Atos, capítulo 9, versículo 31. Depois 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois Hebreus, capítulo 10, do versículo 24 e 25. Como bem sabemos, vou estar fazendo a leitura do primeiro, e os irmãos prosseguem junto comigo nessa leitura, em nome de Jesus. Primeiro, Atos 9, 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, é o irmão e o irmão sustenta. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo. Amados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Todos nós, no 3, no 25. 1, 2, 3. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Oh, glória a Deus! Não acontece, né? É um corre-corre. Ô, glória! Como o profeta Gostei desse 25 aí. 25 vezes. Não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes corrigindo uns aos outros, tanto quanto mais vezes ele vai aproximando aquele. Eu vou onde eu quero. Oi? Alguém diz, eu vou onde eu quero. É onde eu quero. Vai onde você quer mesmo, né? Que é o caminho do caminhão. E é? Não está escrito, né? Graças a Deus. Não, não foi. Minha revista ficou no outro carro. Bom, a nossa lição, a mordomia da igreja local. Igreja local é lógico que não podemos chamar de igreja no sentido espiritual, mas é a comunidade. Até porque a palavra, alguém sabe o que quer dizer a palavra comunidade? União, né? Visto Como? Comunidade. Viver união, né? Viver assim, dessa maneira. A palavra, os católicos usam de paróquia. Nossa paróquia. Aqui é uma paróquia ou não? Aqui é uma paróquia também, ué. Aqui é uma comunidade, onde as pessoas, pelo menos, deveriam ter tudo em comum. Daí que vem a origem da palavra comunidade. Tudo comum em unidade. Tudo é comum uns aos outros em unidade. Deveria ser assim. Mas hoje está assim, hoje. Eu vou de lá e eu para cá. Mas, como alguns entendem que a igreja não é necessário, existe um pensamento que está permeando todas as nossas igrejas, dizendo que a igreja sou eu. Na realidade, nós somos assim, os fariseus, né? Os fariseus. Às vezes quando ele estava de fariseu, né? A maior parte começa a ser fariseu. Só ele que é. Eu entendo que a igreja local,
Óbvio que tem as suas falhas, porque somos pessoas, somos homens, mas há um certo tipo de hoje, o desprezo pela igreja. Não o desprezo pela igreja espiritual, mas o desprezo pela igreja parede. Por exemplo, existem aqueles que pensam que eu não preciso congregar para adorar a Deus. Sim e não, ele vai fazer uma adoração manca, uma adoração não completa, porque faz parte da adoração a comunhão. Não é só a relação com Deus, mas a relação com Deus e o próximo. Tanto é que o primeiro mandamento é amar a Deus e ao próximo, não é 2 mandamentos, é um só. O mandamento não se desdobra, o primeiro mandamento é esse, o segundo é esse, não, é um mandamento. É o primeiro mandamento que se desdobra em 2 partes. Se eu cumpro uma e não cumprir a outra, eu não cumpri o mandamento. Ou eu cumpro o mandamento por completo, ou não tenho nenhuma característica de quem é um cumpridor daquilo que Jesus disse. Amai ao Senhor com todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou dizer que eu vou amar ao próximo se eu não quero nem congregar com o próximo? Ou ter comunhão de igreja com o próximo? E as pessoas não querem hoje o servir na igreja, dizendo que preferem ficar nas suas casas, ouvindo os seus hinos, diz que ora, mas sem o contato, sem a comunidade. É uma adoração não tanto quanto necessária daquilo que Jesus ensina. Uma adoração até branca. Nós precisamos da igreja? Sim. Nós precisamos da igreja. Porque a igreja, chamada por Jesus, de corpo. E um corpo se constitui de muitas partes. Analisando o texto da ceia, às vezes esse corpo ali dá até a entender que não é o corpo, mas é o corpo. Tem algumas questões do texto da ceia que um dia eu tento fazer uma tradução literal ao pé da letra para os irmãos, para entender que algumas partes do texto da ceia não está falando do corpo de Cristo, está falando do corpo e igreja, e pertencer ao corpo, não discernir o corpo. Tem vários assim, o problema é que as pessoas se afastaram do povo. Eu gosto muito do nosso pastor, do meu pastor, mas o povo parece que não gosta de mim. Assim, a igreja, né? Então tá, então beleza. Alguém se afasta do trabalho porque não gosta da pessoa, vou pedir demissão porque eu não gosto daquele irmão. Bacana, né? Isso é legal. Aquele irmão lá não gosta, vou pedir demissão. Ninguém faz isso. O tratamento em relação à igreja, infelizmente, parece que a igreja hoje vira segundo plano, onde deveria ser prioridade. Eu devo servir, eu devo ter anseio, vontade de servir na minha comunidade. 2 famílias me falaram isso aí, pastor, gente boa demais, mas o povo parece que não vai com a cara lá, se só me despreza, tem lá no banco para ninguém nem me ver quando eu entro nem quando eu saio. Então eu achei assim, aí eu fico pensando, meu Deus, parece que assim falta um pouco de amor ao povo, um outro. Aí ela vai para uma, acho que aquela pessoa recebe ela bem, aquela alegria. Independentemente se ela se sentir bem aqui ou não se sentir bem, ela tem que estar ligada a um corpo, tem que estar ligada, tem que estar anexada a uma igreja. Quando eu falo igreja, não é instituição, de forma nenhuma eu vou pregar instituição, assembleia, brais, congregação. Lógico que eu não vou também abrir o leque e falar os testemunhos de Javá, enfim, por aí afora. Mas assim, eu entendo que as instruções ao longo da palavra de Deus deveríamos criar um anseio por servir na igreja, por trabalhar na igreja. E aquilo que eu disse algumas semanas atrás,
Hoje as pessoas vêm para a igreja com o pensamento: o que a igreja tem a me oferecer? Que deveria ser o contrário: o que eu posso oferecer para a igreja? Eu vou lá, como é que eu posso servir? Como é que eu posso ajudar o pastor? Como é que eu posso ajudar o líder? Mas em compensa, vamos ver. O que aquela igreja tem para mim? Esses são aqueles que estão ao redor de Jesus por causa das coisas de Jesus, não pela pessoa de Jesus. No momento em que parou-se os milagres, as pessoas abandonaram Jesus. O que eles querem aqui é pão, não tem pão para ninguém. Cada um para suas casas. Aí o povo foi embora. Aos apóstolos, Jesus, quer ir? Vá com eles também. Sem novidade. Pode ir também com eles. E a igreja é chamada pela palavra de Deus de corpo vivo. É um corpo vivo, andante. Se eu não pertencer a esse corpo vivo, eu sozinho, a salvação não é individual, óbvio. Mas como a salvação ela é individual, ela também é coletiva, porque se eu não amar o meu próximo, eu não sou salvo. Então eu tenho que entender que a igreja, como o corpo de Cristo, é necessária estar inserido numa igreja. Eu não posso mas eu posso reunir pessoas em casa. Bem, tá bom. Existem grupos de célula. Parabéns. Mas sob a tutela de quem? Sobre quem que rege? Até porque eu não consigo encontrar no Novo Testamento uma igreja sem uma liderança. Paulo planta igreja, ele não vai lá, agora pode ser só igreja. Ele planta igrejas, ele coloca sempre alguém como uma liderança. Ele instrui pessoas, presbíteros, pastores. Então quem que é o líder? Quem que vai guiar o povo? Eu não consigo identificar no Antigo Testamento uma comunidade judaica sem uma liderança. Eu não identifico uma comunidade judaica do Antigo Testamento sem uma liderança. Seja ela Abraão, seja ela Moisés, seja ela quem for. Seja ela Davi, não interessa. Eu entendo que tem uma comunidade que como tem uma liderança. Isso se replica na igreja. É fundada a igreja, os apóstolos tomam conta, daqui a pouco está um para lá, outro para lá, plantando igrejas, convertendo as pessoas e deixando sempre uma pessoa ali para estar liderando, um guia espiritual. Mas aí é por isso que eu entendo. As pessoas não querem mais se subjugar ao líder. Não aceitam mais ser líder. Eles acham que eles são demais. Sou muito bom para ser liderado. Eu sou bom demais. Essa igreja aqui é muito pequenininha para mim, para o meu tamanho. E aí muitos estão sem perceber soberba no coração. Porque se eu entendo que Deus designou pastores para as igrejas e não igrejas para pastores, não é o contrário, a igreja não é minha. Ele designou, as igrejas são dele, ele que designa pessoas para a sua igreja. Então, se eu sou designado para estar aqui, amém. Ninguém deve me idolatrar por isso também. Mas eu reconheço, tem que reconhecer que existem pessoas que estão em eminência, que estão como os meus líderes, independentemente de se é inteligente, não inteligente, se é pior, se eu achar o que eu acho que interessa. Foi designado, então, a não ser que o camarada pregue heresia, fale bobagem, incentive besteira, aí ninguém vai se subjugar uma liderança desse porte. Mas hoje existe no nosso meio, em muitos lugares, o cara que é prepotente. Ele não precisa de líder nenhum, ele é o próprio líder.
Lembra daquela passagem? Paulo fala assim, ó, uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são. E aí Paulo fala assim, até aqueles que dizem que são de Jesus. O grupo de Jesus é o pior. Não adianta ser perna e querer ser braço, é assim mesmo? Hã? Não adianta ser perna e querer ser braço. Não adianta. Uns discípulos de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, que era o Pedro, e até aqueles que se dizem que são de Jesus. O grupo de Jesus é o pior. Porque ninguém fala, olha, só de Jesus. Ninguém fala comigo, só Jesus que serve. Como se fosse aparecer um anjo com camarada e a revelação fosse somente para ele, o resto da igreja está desprezado. Porque ele que é o canal, ele que é a linha de comunicação entre Jeová e o povo. Só obedeça a ele. Só obedeça a Jesus, não vou obedecer a homem nenhum. O verso 24, considerando-nos uns aos outros, para nos estimular em amor e boas obras. Legal. Vamos à introdução. A igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar, servir a Deus. Nessa missão, refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo. A mordomia, ó, número 1, uma mordomia dos bens espirituais. A mordomia é a valorização da palavra de Deus. Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação da sua palavra a seus seguidores. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou com e por meio de Moisés. Tempos depois, falou por intermédio de outros profetas a partir de Samuel até Malaquias. E nos últimos dias revelou-se através do seu Filho, Jesus Cristo. Este é o texto de Hebreus 1:1. Antes, através da lei, depois dos profetas, e agora fala pela pessoa do Senhor Jesus. Hoje, pastores, evangelistas, discipuladores e professores da escola dominical são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas locais. Por isso, todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo-a, estudando-a profundamente e realçando o seu inestimável valor. É o que eu sempre digo para os irmãos. E Paulo vai dizer, se existe alguém que prega ou ensina um outro evangelho, a não ser esse, que seja anátema. Se alguém vier com conversa furada e fiada, por exemplo, numa escola dominical do nosso setor, o professor foi quase posto para fora na bica por falar uma porcaria lá astronômica. Não sei se talvez até eu estaria no meio, porque ele falou que Deus mostra para ele quem é de salvação e quem não é de salvação. Como é que é? Eu falei, não, como é que é? Não, Deus mostra para mim quem é de salvação e quem não é de salvação. Falei, você falou isso na escola dominical? Eu falei, então é bom mesmo que você não dá mais aula. Você não dê mais aula, porque a Bíblia não nos dá esse suporte. A Bíblia não nos concede essa. Nem tem nenhum texto. Quem sabe quem há de ser salvo ou não é Jesus, ele não é Jesus, ué. Aí quando as pessoas entendem que a palavra de Deus tem que ser priorizada, o cara está dizendo um conceito pessoal. Aquilo que ele acha. Por isso é que eu falo, eu creio em profecia. Eu só não creio que ela está acima da Bíblia. Tem que ser.
minha mocidade, 1997. Precisamente o ano é 1997. Estava eu lá no Belém, lá, pastor Valdir Bíssico, que infelizmente faleceu vítima de violência, morreu na porta de casa, foram roubar ele, atiraram e ele acabou falecendo. E ele dando algumas aulas para os jovens e tal, e ele disse assim, estava pregando, aí levantou um cidadão e eis que eu te digo, era ele mesmo falando, eis que eu te digo, né? Eis que eu te digo, e da mesma forma que foi multiplicado os 156 grandes peixes, ele, opa, é 153, pode sentar, errou. Como é que o Espírito que inspirou vai errar? O Espírito que inspirou o texto vai errar o texto? Eu falo, não, senta, pode sentar. Então não tem nada que supera a palavra de Deus. Essa palavra já foi revelada. Qualquer revelação é submetida à palavra. Não tem revelação maior do que a Bíblia. Não, mas eu tenho um manto especial com Jeová. Jeová fala comigo. Olha, isso eu vou dizer uma coisa para os irmãos que eu passei aqui. Aqui, não foi outro lugar não. Chegou uma pessoa para mim e falou assim, pastor, isso, e Deus me revelou que a pessoa vai pedir perdão para mim. Eu falei assim, querido irmão, a Bíblia vai dizer assim, se você souber que tem alguém que não gosta, é você que tem que ir lá pedir perdão. Não, mas Deus me revelou que a pessoa que vinha pedir perdão para mim. Falei mais uma vez, ó, vou te dar um texto bíblico. Está vendo? Texto bíblico. Sou grandão. Se você souber que tem alguém contra você, que não gosta de você, é você que tem que ir lá, deixa a sua oferta no altar, se conserte com o irmão e depois você vai ofertar. Não, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Falei, amém. Não vai meter ninguém falou. Instrução recebeu. Segundo entendimento, a pessoa não quer pedir perdão, porque está ostentando ódio, raiva, sei lá o quê, e não quer se humilhar, entra pelo caminho da humilhação e vai pedir perdão. Então usa os pretextos espirituais, não que demonstrou, não porque eu sonhei que tinha uma mão, outra mão que vinha por baixo, uma mão que vinha por cima, sonha com um monte de mão, mas não olha o texto bíblico. Ninguém pode ensinar alguma coisa além da palavra de Deus. Até a palavra de Deus, amém. Tem revelação na palavra de Deus? Tem. Existe profeta na palavra de Deus? Amém. Existe profecia na palavra de Deus? Amém. Existem pessoas que sonham na palavra de Deus? Amém. Tudo de acordo com o texto bíblico. Passou disso é heresia. Ninguém ensina além da palavra que já está revelada. Espera-se que na liturgia do culto cristão, a palavra de Deus tenha primazia ou prioridade. Num culto à pregação e no ensino da Bíblia Sagrada, devem ter toda a prioridade. Se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e às vezes irremediáveis, sem conserto. Eu entendo, irmãos, que e às vezes fico chateado, porque eu sou uma pessoa que sou educada, às vezes eu gostaria de pegar o microfone e, irmão, sai daí de fora, por favor, não entra para ouvir a palavra, por favor. Irmã, não é hora de vender boticário. Irmã, não é hora de mostrar revista para ninguém. Irmã, não é hora de você combinar um culto do domingo que vem. Não é para cantar, às vezes me dá essa vontade, mas eu gosto de ser educado, eu gosto de ensinar, eu gosto de falar. Às vezes de uma reunião como essa, escola dominical, numa terça-feira, me dá vontade de você chegar e puxar a orelha, porque não é a primazia do culto somente eu pregar e ter a palavra, é a primazia do culto as pessoas ouvirem também a palavra.
Imagina você com um culto que você não ouvia a pregação, você vai fazer o que no culto? Você vai fazer o que no culto? E às vezes, por a gente ter educação, né, pastor? Às vezes é ruim, né? Dá mais ser. Quando vê alguns irmãos com carreiristinha, aí você vê aquela boticária, não dá de ser miserável. Palavra, rapaz. Se der a oportunidade, é uma coisa que eu acho errada demais. Eita, irmão, está bem preparado, então se não está, filho, não vai. Porque vai fazer o que esse ano por cima? Pegou muito surpresa, não pegou você. Verdade, isso é uma verdade absoluta. Então, mas você não está, então deixa, se prepare para o outro dia, porque acho que o seu unico, todos os dias na igreja você ainda não está preparado, não pegou de surpresa, porque pega, não. Meu Jesus, todos os dias alguém que diz que adorou a Deus, que orou a Deus durante o dia, que leu a Bíblia durante o dia, não estou preparado? A aula de ontem foi sobre a educação mesmo, educação nas congregações, mas aí eu pensei ali, ele fala lá e eu pensando, pastor Rogério já passou por essa sala aqui. Não, mas eu estou fazendo pós-doutorando nessa área. Não estou fazendo nem doutorado, é pós-doutorando. Mas enfim, a palavra de Deus é a prioridade do culto. Alguém que veio para a igreja e não prestou atenção na palavra, o seu culto foi em vão. Sei que tem coisas às vezes que são emergentes, tal, às vezes a gente está aqui, acontece alguma coisa, tem que sair para comprar alguma coisa que faltou na cantina, tudo isso aí até entendo. Mas isso é uma exceção e não uma regra. Deveria ser uma exceção. É um culto que teve um ziquezira que teve que sair correndo. É um culto, não são todos. Mas muitos vêm para a igreja, todos os cultos, não ouvem a palavra. Vai conversar. Às vezes eu vejo ali, não só porque o irmão Aldo está aqui, mas às vezes eu vejo o irmão Aldo no culto lá, na sede, olho fechado, concentrado, ouvindo, adorando, aquilo que é falado ele absorve da glória a Deus, e pessoas ali. Pelo menos acho que umas 2 vezes, você viu quem saiu da igreja tal, para uma palavra? Isso, eu lá sou assim, uma palavra. Às vezes tudo bem, um comentário, nossa, esse texto eu não conhecia. Tudo bem, o comentário está ali, às vezes eu tratar como de alguma coisa, né, ensinar um relatório, sei lá o que é, tudo bem. Mas não está aquém do culto. Nem sempre está sendo falado ou onde foi lido. O que ele leu? Aí não faz parte do culto. A palavra é prioridade. É primazia. Deus pode pegar o Alisson, levar lá no culto e falar a palavra, pregar a palavra, e ele tem que entender que Deus usou o Alisson para falar aquilo que ele quer. Então, se eu entendo que não são pessoas, se não são pessoas, não são diplomas, é o Espírito de Deus. E quando assumimos na tribuna, o grande responsável é o Espírito Santo. Por isso que você vê às vezes algumas pessoas que não estão até muito bem, mas na hora de pregar a palavra, pregam super bem, porque quem é o responsável é o Espírito de Deus, que tem que alimentar um grupo de pessoas. Então nós temos que parar, ouvir a palavra, ensinar a palavra, aprender a palavra. Quer um outro desprezo pela palavra? Vocês querem ouvir um outro desprezo pela palavra? Estamos em quanto número aqui, aprendendo a palavra? Quantas pessoas tinham ontem na ceia? São as mesmas que estão aqui hoje aprendendo a palavra? São as mesmas? Mas não preciso, quando brincar é chato. Luan, não vou ouvir o Luan. Vou ver esse pastor aí. Tem comunicação com o Jeová de Deus. Muito lamentável. Segundo tópico, subtópico número 2, a mordomia na evangelização e no discipulado. Uma das melhores formas de se exercer a mordomia
da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. Não é para escolher a pessoa para ser evangelizada. Eu quero evangelizar aquela menininha bonitinha porque eu tenho interesse nela. Não, você, né, Mateus? Cuidado, hein, Mateus? Quando você for evangelizar, tem que evangelizar as meninas, os meninos também. Tem que dar, falar, ó, aquela menina é bonitinha, a menina é bonitinha e o menino é feio demais. Tem que evangelizar os dois. Você não tem escolha. Mas para evangelizar, não é todo tipo de pessoa que está preparado para evangelizar, não. Não, todos nós deveríamos estar preparados, né? Deveríamos estar preparados para pregar, né? Foi o que eu falei ontem. Pregue nem que for você que tenha usado a palavra, pregue pelo testemunho, pregue da forma que você sabe, conta o seu testemunho, era assim. Tem uma vez, certa vez, eu estava evangelizando, e aí o cara perguntou para ele assim, sobre o João, quem era João, aí ele se enrolou todinho lá, aí foi preciso um vinho, aí ele disse, não, você não, eu quero saber dele aqui. Você eu já sei, eu quero ver dele. O rapazinho não sabia muito bem, então eu fiquei pensando assim, eu acho que para evangelizar tem que ser umas pessoas já bem preparadas, para na pessoa fazer uma pergunta, você já... Não, mas é isso aí, esse cara que está recebendo a evangelização, entre aspas, é um usadão, eu chamo de usadão do capiroto, porque no mínimo o cara já foi crente, o cara quer questionar o conhecimento da pessoa, questionar o conhecimento. E aí, então, para essas pessoas, é a palavra lá no cérebro. Irmão, quem é João? Quem foi João? O que ele fez? Talvez eu não sei. Eu só sei que meu Jesus salvou minha vida. É o cego lá, ó, meu. Quem que eu falo assim? Eu não sei quem é esse Jesus, não. Só sei que ele me curou. Quem ele é, eu não sei. Se ele é profeta, quem ele é. Só sei que ele me curou e ponto. Está aqui, estou curado. Eu era cego e hoje eu vejo. Eu tenho um filho e sempre, quando eu vou falar da palavra de Deus para ele, fui criado no Evangelho, né? Aí ele já vem pregar para mim. Aí o que é que eu falo? Tu está obedecendo a palavra de Deus? Tem que obedecer, porque ele sabia a palavra que sabe, foi criado. Quem conhece e as cumprem, ganha o direito de ser chamados filhos. Não é só os que conhecem. O texto é os que conhecem e cumprem. Esses terão direito de ser chamados de filhos. Então você precisa ser filho de Deus, precisa cumprir. Não só conhecer. Mas no conhecimento, quem foi João? Não sei quem foi João. Não tenho oportunidade de conhecer a vida do apóstolo João. Você quer que eu descreva quem foi João? Você pode perguntar, se você quiser conhecimento de quem é o João técnico, faz curso de teologia. Eu estou aqui para te falar que Jesus te ama. Se você quer conhecer a vida do João, faz teologia, você vai conhecer. Se um dia isso for relevante para a nossa fé, conhecer quem foi João, que também é muito bom, mas para conhecer o João com profundidade e tal, não, vai fazer um curso fazer um curso, alguma coisa. O que importa é que antes eu era um drogado, antes eu era um beberrão, bebia muito, e de um dia para o outro a minha vida foi transformada. Não bebo mais, não uso mais drogas, não tenho mais prazer nas coisas que são para você são prazer. Hoje eu tenho minha vida transformada, minha casa transformada, e esse alguém não foi João, foi Jesus. Glória a Deus. Então, você está pregando muito mais que eu, está vendo? Nesses evangelismos, tem um texto lá, olha, se você chegar diante dos reis, o texto é claro, se chegar diante de reis, autoridades, não se preocupe, abre a boca que eu querer. Deus sempre vai dar uma estratégia para alguém pregar, uma forma tão inconfundível, é lógico. Você não vai também sair lá na bagunça achando que é evangelismo também, porque você pode ser também surpreendido. Ninguém vai sair para evangelizar na bagunça. Bagunçando e tal. Por isso que eu tenho uma aversão a esses caras que vão fazer evangelismo em carnaval. Enfim. Tem dia, tem hora, tem momento que nós temos que evangelizar. Alguns momentos eu não vou entrar dentro de uma boate para evangelizar prostituta, pelo amor de Deus. Não tem nenhum sentido lógico.
Nem aquelas que a gente não bate no carro. Também não. Mas às vezes você passa, às vezes eu passo. A não ser que você passe por lá, é caminho de trabalho. Fala assim, não dá as coisas santas dos cães. Às vezes. Está passando por lá, é trabalho, alguém fala assim, e aí meu amor? Fala assim, não sou seu amor não, tem esposa, e você precisa ir uma vez, isso que encontra com o pastor André Vassorelli, passando lá pela região da Industrial, que ele mora lá em Santo André, e aí meu amor? E aí, vamos sair hoje? Ele falou assim, eu saí com você? Minha filha, volta para a casa de Deus. Deus tem saúde de ouvir o seu louvor. E a prostituta chorando. Você cantava muito bom, Deus está imaginando com o pastor André, né? E aí o campeão foi tentar e o campeão perdeu. Essa discussão, porque Deus revelou para ele quem ela era. Minha filha, volta para a igreja correndo. Então no espírito, né, pastor? Deus tem saúde de ouvir o seu louvor. Como você louvava bonito. Volte para a igreja. Ele não sabe se ela voltou para a igreja. Mas é aquela palavra do semeador. O semeador semeou e foi dormir. Descansa. Você semeou, eu durmo. Quem dá crescimento, quem vai germinar é Jesus. Você pregou, pode dormir e descansar. Sua função não é ficar lá vitorando. Não é sua função. Você pregou, se plantou, se a semente for em terra boa, amém, vai florescer, Deus vai dar crescimento. Mas o pastor André foi lá e, em autoridade. Diga. Posso fazer uma pergunta? Sim, senhora. É assim. Porque assim, lá no meu eu tenho costume de evangelizar, e aqui a gente não evangeliza, né? Aqui nessa igreja, assim, eu queria saber por quê. A gente não evangeliza. Daí evangelizamos sim. Evangeliza. Às vezes a gente sai aqui, primeiro depois. É que já faz um. Está passando o tempo do inverno. Que na verdade, eu entendo que aqui em São Paulo não é pela necessidade, até porque você tem igrejas aqui. Você tropeça a igreja. Você tropeça. Só que nessa região aqui eu conheço 5. Nessa região aqui pequena, conheço 5. Se você for, eu passo numa avenida chamada Barreira Grande, onde eu moro para vir para cá, num espaço que tem 500 metros. 500 metros. Nem isso, deve ter uns 300 metros. Eu contabilizei 7 igrejas. Às vezes uma colada no pé da outra. Aí na favela tem 4 e 5. Dentro da favela. Então, talvez a nossa visão de evangelismo, a nossa tática de evangelismo, que as pessoas têm que também saber que às vezes entregar um folheto pode até ter uma eficiência, mas às vezes um evento que nós tivemos aqui das crianças é uma forma de evangelismo. O evento que teve aqui com as crianças foi um evento, é um evento primoroso para se evangelizar. Porque os pais ficam atraídos por ter alguns brinquedos aqui, mas vêm aqui, escutam uma história bíblica e são evangelizados. E eu posso te afirmar que a maior parte aqui dessa comunidade, no mínimo, já foi evangelizada, quanto não, muitos foram crentes. Às vezes eu converso com o João Vitor, era da igreja, era do Três Maria, era do quê? Ela fala, rapaz, cara, esse povo não está na igreja. Conhecem a palavra. Lá onde eu morava, o povo era bem pequenininho. Você vai para o canto das minhas pessoas, você vai para o outro, é bem pequeno, mas 15 dias de evangelizado. Aí tem pessoas que dizem, mas já são evangelizados. Aí eu dizia assim, o pastor dizia assim para a gente, mas vocês todo dia também estão evangelizados, mas todo dia precisamos da palavra. Aí eu dizia, né? Aí eu dizia assim, a irmã disse, olha, ela não tem evangelização, porque essa pessoa sente falta, né? Não é porque eu entregar um folheto, mas às vezes tem pessoas que às vezes
dar uma aplicação uma aplicação da lição de hoje. Uma aplicação da lição de hoje. Quando as pessoas, olha, para você ter uma ideia, quando as pessoas pensam em evangelismo, em que as pessoas pensam sobre evangelismo? Vamos evangelizar. Em primeiro lugar, o que a pessoa pensa? Cadê o pastor? Misericórdia, quantos irmãos evangelizados pensam em mim? Só serve se eu for. Visita só serve se eu for. Visitar o crente doente só serve se eu for. Nós vivemos numa comunidade. Ô irmão Aldo, às vezes que o senhor saiu daqui para evangelizar, alguém lhe pediu? Não. Ponto. Então, se eu entender que existe um chamado para todos nós evangelizarmos, folheto aqui não falta. Tem folheto, tem conhecimento, tem palavra. Então, inclusive, é até eu vou colocar anterior à senhora, que a senhora está chegando por aqui. Mas assim, existe uma falta de interesse no coletivo. Que cada um não imagina ser escola dominical, um frio desse ali, eu vou evangelizar um frio desse, vou ficar na minha cama quente, gostosinho lá, deixa para os irmãos, deixa que o pastor se vira, deixa que o irmão Divan, o irmão Luan é ali, ele tem que se virar. Então, o que às vezes falta não é a seara, falta os ceifeiros. Aqui, principalmente em São Paulo, a diferença entre o Nordeste e o São Paulo, sempre digo para nossos irmãos que são de lá, é que lá é uma terra seca de um povo farto. Aqui é uma terra farta de um povo seco. Tudo espera o pastor, e não é assim, né? Tem uma pessoa só vai embora, tem um ou dois. Lá não, mas eu só lembro que estava um obreiro, você não lembra, mas é disposição, você vai fazer a evangelização. Mas tem que ser com um homem, porque às vezes a gente pode, né? Pode pegar umas irmãs que se embora, ter um homem para sair com a gente, porque às vezes a gente é abordado por meio de homens, eles vêm uma palavra assim, né? A gente tem que ter sabedoria. E assim, é uma coisa muito boa. Eu acho assim, uma coisa, evangelizar é muito boa. Não esperar ninguém pelo pastor, não. Se o pastor já falou para fazer, vai fazer, irmão. Eu já disse para os irmãos, eu dou todos os poderes, eu dou todas as informações, o que precisar para que se haja evangelismo. Eu estava até vendo um documentário, e nesse documentário, na verdade é um texto, né? O texto que me chamou a atenção. Um pastor não pode, quer dizer, não é que não pode, né? Um pastor necessariamente não deva estar envolvido em evangelismo e em visitas. Eu falei assim, como não? Me chamou a atenção. E aí eu fui ler o texto, e o testemunho desse pastor, é que você acaba tomando, por isso que às vezes alguns irmãos percebam que levar ceia em casa, às vezes eu digo a alguns irmãos para levar ceia para os irmãos. Não vou levar ceia eu pessoalmente, porque senão só eu trabalho. Senão vai se criar o seu costume de que só eu tenho que fazer as coisas. E aí talvez se eu vá visitar um e não vai visitar outro, está vendo? O pastor está visita, aquele irmão me visita lá. Mas ela acabou de receber uma comissão de irmãs para visitar, mas não serve, irmã, tem que ser o pastor. Tem que ser o camarada. Se não for camarada, 15 irmãos que foram lá orar, foram fazer milagres, que Deus revelou, foi maravilha, foi uma bênção, mas não serve. Então tem também o outro lado também, que tem os mimadinhos. Então, evangelismo é uma função de todos nós. Não podemos nos concentrar somente no pastor ou no líder. Misericórdia que líder lá não visita ninguém. Mas e você foi visitar?
Eu pergunto para esses críticos da fé, quantos hospitais já foram visitar doentes? Quantas pessoas foram visitar pessoas que estão doentes? Elas cobrarão. Quando eu estive doente, ninguém me visitou. Você foi visitar quando você estava sadio, alguém que estava doente? E a Bíblia pede, né? Eu fiquei doente, fiquei dodói, fiquei tristinho e ninguém me visitou. Quando eu estava sadio, não visitei ninguém. Então por isso que eu falo, se eu entender o que é igreja, se eu conseguir compreender o que é a igreja e o servir na igreja, a obra de Deus vai crescer absolutamente. Se as pessoas acharem que uma igreja é dependente de um pastor, posso até ser dependente de um pastor chamado Jesus Cristo, não chamado Rogério, nem Samuel, nem José Wellington, nem Samuel Ferreira, nem ninguém. O corpo é um corpo vivo que anda, que se comunica, que cresce, mediante o que o corpo entende, a importância de cada um. Então, se cada um de nós assumimos a responsabilidade de evangelizar, sermos responsáveis de ajudar um ou outro, de ver que o irmão está doente ou está triste, perceber que a irmã Verônica está. Ontem eu senti a irmã Verônica estava muito amuada. Sabe o que aconteceu, irmã? Aconteceu uma coisa com a senhora, senti que a senhora não estava muito bem ontem. Não, irmão, tudo bem, irmão, não quero nem saber o motivo, mas eu vou orar pela minha irmã. Vou me dar a irmã em oração, não precisa nem me contar qual é o motivo, mas eu vou orar. Ela vai se sentir amada, querida, porque alguém se preocupou com ela, e essa vivência é uma vivência, talvez, de uma família unida, está não se preocupando uns com os outros, né? Nossa, como eu gosto daquele irmão, como eu gosto daquele irmão, sempre que ele está bem. Então, esse deveria ser um enlace da igreja e o servir a igreja local. Servir a igreja local não é eu pegar no microfone para dentro de um palanque de 3.000 pessoas. Servir a igreja local, às vezes, é pegar o irmão Sebastião no fundo lá e falar para ele, irmão, seu irmão não veio de ontem. Senti falta. Olha, seria uma pessoa que perguntou assim, o que é religião? Eu quase me engasguei nesse tema. O que é religião para você? Eu falei para ela assim que era ter amor um pelos outros. Mas aí eu não fui pensando, acho que eu não vi a resposta certa também. Então, eu vou te dizer o que é religião. A Bíblia vai dizer que a verdadeira religião é socorrer os órfãos, as viúvas e tudo mais. Mas desde a concepção da palavra religião não é uma palavra aportuguesada. Na verdade, a origem é grega do religai, que é o que liga você a Deus. Através de um viés que você se conecta com Deus. Daí a palavra chama religai, que religa a Deus. Há um vazio do homem. Pode perceber que se pegar uma tribo indígena no meio do nada, que nunca conheceu branco, nunca conheceu nada, ele está lá adorando alguma coisa, nem que for árvore, ele está lá para adorar a árvore, a planta, o bicho, ele está lá, ele adora alguma coisa, porque no ser humano há uma carência. O próprio ateu, ele tem uma busca interior de provar que Deus não existe. Existe uma busca. Ele está buscando, ele vê, ele procura para provar que Deus existe. É essa busca, esse anseio que nos permite conectar com alguém. No caso, nos religar a Deus. Então, a palavra religião, que é o religai, né? É uma palavra grega, latinizada, que em português é religião. A religião salva depende da concepção do que é religião. Se a religião verdadeira, como chama a Bíblia, religião verdadeira, socorrer os pobres, as viúvas e tudo mais, nesse sentido, se é aquilo que eu entendo que é socorrer o pobre e a viúva, o necessitado e tudo mais, se eu entender o que é a religião em si, aí eu vou entender o que é a igreja. Agora, religião
causa de nome, se é católico, se é evangélico, se é espírita, cada um tem o nome de uma religião. Cada um entende, o espiritismo entende de uma forma diferente o que religa o homem a Deus. O umbandista tem uma forma diferente do que religa o homem a Deus. Os testemunhos de Jeová têm uma forma diferente de entender o que religa o homem a Deus. E nós entendemos que o que religa o homem a Deus é Jesus. Somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Esse é o que nos religa a Deus. A religião é isso. Agora, denominações, nomes, congregação, essa religião aí não salva. Deixa eu me perguntar de novo agora. Vamos lá. Todavia, o paralelo à evangelização deve ocorrer por discipulado eficaz, que é a mordomia na palavra exercida de maneira pessoal no curto, médio e longo prazos. Sem discipulado, não há aprofundamento da fé, perseverança, fidelidade e maturidade cristã. Isso é o que as estatísticas missionárias revelam. Onde há o real discipulado, a maior parte das pessoas permanecem em Cristo. E é o que eu sempre falo. Se eu vim do Santa Bárbara para cá, se eu vim do setor 17 por Santa Bárbara eu vim para cá. Se eu sair daqui e a metade do povo foi embora comigo, eu não fiz obra nenhuma. Eu não fiz nada. Porque se eu entender, por isso que onde você encontra um discipulado, alguém que está firme em Jesus, pode passar aqui, pastor que for, vai permanecer um grupo. Não é, eu sempre falo, às vezes tem algumas igrejas que são, me permitam usar essa expressão, sei que é uma expressão um pouco baixa, os irmãos me permitem essa expressão, mas às vezes eu entendo que algumas igrejas são verdadeiros círculos. E às vezes são um show de horrores. Igrejas ditas avivadas, são ditas avivadas, mas não tem a primazia da palavra, de um discipulado, no momento em que, vamos usar um exemplo prático. Teve um circo há um tempo atrás, lá no Chavaricadu, tinha um circo lá, montado um circo. No momento em que o circo está lá, está todo mundo alegre. O circo vai embora, acabou a alegria. O que fica lá? O que fica nesse circo? Nada. Então, se de repente entra um pastor aqui, super avivado, não sei o quê, isso é revelação, e pula, e glória a Deus, aleluia, pensa, aí o cara vai embora, acabou. O que ele deixou de legado? Nada. Ninguém conhece Jesus. Pede para abrir no livro de Amós, não o quê? Amós, existe isso aí? Abra sua Bíblia no livro de Atos. O cara está vendo Gênesis. Onde é que está? O cara está no Gênesis lá. Sabe que nem Asa no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Filemão. Quem? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Deuteronômio. Nós sabemos que Filemão no Novo Testamento. Então, o que adiantou toda essa alegria? Eu entendo que o culto deva ter os elementos, vamos usar um termo técnico, metafísicos. Além desse corpo, profecia, revelação, amém. Mas eu tenho que deixar um legado, um discipulado. Esse discipulado é a Bíblia, palavra de Deus. Essa é eficaz. Essa, se entrar no coração, não sai nunca mais. Ninguém engana, ninguém deturpa. Por isso que as pessoas hoje elas estão muito fracas. Não é porque o evangelho é fraco, é porque o ensino é fraco. O ensino é fraco. Onde tem um ensino forte, onde tem um discipulado forte, dificilmente você vê pessoas se perdendo. Se elas se perderem é porque elas querem se perder, não porque foi ensinado ou porque foi discipulado. Às vezes eu fico
encarregado com números, ó, batizamos 2.000. Amém. Quantos permaneceram? Faz o levantamento dessas 2.000 que foram batizadas, quantos estão na igreja hoje? Pelo menos aí mais de 1.000 já não foi embora da igreja. Eu vi lá no Nordeste, lá, um negócio lá que eu fiquei tão próximo. O irmãozinho se levantou-se de lá e veio para profetizar com a irmã lá, se abraçou com ela lá, e a irmã dali. Aí eu perguntei se pastor, mas o esposo dela, ele disse, não. Se o marido dessa menina tiver aí, vai dar um. Eu disse, não, irmão, aqui por tudo é aqui. Não, não é assim não. Não é assim não. Tio, ó. Meu pastor, eu digo meu pastor, um dos meus melhores pastores, já esteve aqui pregando já, um tempo atrás, pastor Donias, que para mim é como se fosse meu pai espiritual. Eu dirigia a congregação onde eu estava, que era o Jardim Planalto. Aí está lá, o menino da mocidade, com a irmã do filho da nação de mãozinha dada, pulando na igreja. Os dois pulando lá, você estava dançando, né? Pastor Domingos, você viu como Deus me tomou? Toma vergonha que a irmã é uma mulher casada, de mão dada com um jovem dentro da igreja. Não, pastor. Toma vergonha. Isso não se faz. Isso não tem nada de Deus. A irmã estava firme na igreja até hoje, está lá firme, tomar uma balufada do pastor, mas está lá firme nele, porque recebe ensinamento. A bezetacil dói, mas cura. Agora a outra irmã ainda foi lá, pegou o bebezinho que está no braço dela, e aí foi que ela tomou o chá, o bebê, veio e entregou a mensagem lá, quase 10 minutos. Eu falei, rapaz, eu não concordo. Acontece muito em Uma irmã, chegou a irmã lá na irmã, mas o irmão, aí eu não sei se ele não conheceu o marido dela, foi um cara ciumento. Na Se ele não confusão. for crente, ia que levar lá. Por isso que às vezes, irmãos, o ensino, ele é bom numa terça, numa escola dominical, e são os cultos mais desprezados, né? O que importa é o quanto que eu acho que tem de espiritualidade, não quanto eu fui transformado pelo Espírito, não quanto eu mostro, não quanto eu fui transformado. É uma diferença muito grande. E se ele fosse entregar a mensagem lá, mas sem tocar nela, né? Só que falar com ela ali, não libera para lá, mas assim, abraçando assim. Eu tive que chamar a atenção de algumas irmãs. Ah, pastor, se eu quero, ele vai me revelar. E daí falou, não manda na minha cabeça não. Não na minha cabeça não. Aí você tem que ver um pouquinho que você pode perceber que não é o Espírito. O Espírito não erra. O Espírito não erra. Então, tem coisas, irmãos, que a palavra é o que nos dá morte sempre. Por mais que entendamos que existe o mundo espiritual, e é muito relevante que haja profecia, que haja revelação, que haja tudo isso, mas sempre sob a tutela da palavra, o ensino da palavra. Existe uma igreja perto da minha casa, muito próximo da minha casa, que evidentemente tem umas festas lá e tal. O povo vai até na rua rodopiar, porque a igreja pequenininha, estava no meio do povo lá, e aí como tem um bar próprio, você não sabe o que é o bar e o que é a igreja. Que a bagunça parece que é a mesma. Aí de semana, cadê o povo na igreja? Tem uma igreja de um amigo meu, que teve, a igreja fechou, com mais de 250 membros. Como é que uma igreja com 250 membros fecha porque não tinha dinheiro para pagar a conta? Como? Uma igreja que tem 250 membros, que não depende de ministério acima, o cara é pastor presidente, uma igreja desse tamanho, com esse monte de gente, que não consegue pagar a própria conta. Cortou água, cortou luz. Por quê? Mas não é uma igreja avivada. A igreja avivada a quem? As pessoas não tinham compromisso civil com a igreja, vinham participar do oba-oba. Elas não vinham lá para congregar lá. Elas não vinham para dar, elas vinham para buscar. Não vinham para dar o seu trabalho, não trabalhavam lá. Ele enchia a igreja. Bagunça para lá, bagunça para cá, ministério para lá.
A batalha para cá, a batalha para lá, e acabou a batalha. Acabou a semana, eu estava sozinho. Ninguém criou vínculo com a igreja. Ninguém criava vínculo com a igreja. A ponto nem de dar o seu dízimo lá para pagar a conta. Tirava a oferta, às vezes, lá no culto, lá, ó, R$10. 200 mesmo, R$10. Porque não tem vínculo com a igreja. Digam. No caso, hoje a gente vive assim um período que, se o culto tiver, muitos entendem que o Pentecoste é falar em línguas, rodopiar, profetizar e lamanaia para cá e para lá. Só que aí depois você pergunta, qual foi a palavra? Mas ninguém sabe o que foi pregado. Mas o culto foi bom. Foi uma benção. Por que o culto foi uma benção? Porque o irmão mandou. Porque voltou, porque entregou, porque foi Então, lá e ensinou. Vamos para o parquinho, que lá tem roda gigante. Vai ficar uma benção no parquinho também. Lá O verdadeiro avivamento, até porque os dons espirituais, né? Percebe-se que Paulo vai lá, os dons espirituais em Coríntios, ele era para benefício da igreja, não para benefício própria. Né? E hoje nós vemos muitas pessoas falam em línguas. Sabe para mim? Em Coríntios, pastor, um levantava em línguas, o outro levantava em revelação, em interpretação do que o outro estava falando, né? Porque senão se autopromove, entendeu? E o avivamento genuíno, que provém do Espírito de Deus, ele veio como transformação. Aí, como pode estar na igreja, uma igreja, por exemplo, cheia de lamanaia para lá, e roda para cá, e pula, e dá mortal, só que sai da igreja, está falando mal do irmão, sai da igreja, mete mal do pastor, ou, por exemplo, não tem a transformação de vida, não reflete. Duas coisas. A Bíblia, os irmãos já leram, eu acho, na minha Bíblia tem, não sei se os irmãos têm, na minha Bíblia tem. Buscar os melhores dons. Tem na sua? Na minha tem. Quer dizer então que existe um dom melhor que o outro? Se o Espírito é o mesmo, existe um dom melhor que o outro, então por que a Bíblia manda buscar os melhores dons? Qual que é a intenção do texto? Fala assim, buscar os melhores dons. Diz que um dom melhor que o outro, se o Espírito é o mesmo? Não. O que o texto quer dizer? Qual que é a necessidade para esta comunidade? Tem que buscar o que está faltando na comunidade. Se é ensino, do interior, eu preciso do ensino, porque falta ensino para esse público, para esta igreja. O que está faltando é profecia? Não tem profeta? Vamos buscar o dom de profecia, não precisa. Por isso, os melhores dons úteis para aquela comunidade. Às vezes tem ali, não tem aqui, sempre para servir comunidade, nunca para edificação pessoal, nunca. E como diz um pastor aí conhecido, eu que já tinha dito isso há muito tempo, que a gente entende isso, para mim, avivamento não é pulo. Ainda que eu entenda que alguém recebe só um pouquinho de alegria de Deus, não pode ficar parado. Isso eu entendo. Alguém que recebe um pouquinho só do Espírito, ele não se contenta, ele quer pular. Como um cara no estado lá faz um gol lá, o cara vibra. E nem é Deus, é um besta que fez um gol. Vai lá no estado, pula, dá alegria e gol. Agora imagina Deus quando o cara é tomado. Por um pouquinho só, uma parte do Espírito de Deus. Eu entendo isso aí. Mas para mim, avivamento é o cara amar mais a esposa. Avivamento é o camarada se livrar do pecado, ter forças. É o camarada amar mais a quem odeia ele. Glória a Deus. Isso para mim é avivamento. É alguém que saiba relevar os ataques, que ama. Avivamento para mim é a transformação de um pai violento com um pai amoroso. Um pai que sabe, que volta a amar o seu filho, que volta a amar a sua família. É um camarada que era perdido no trabalho, hoje o cara é um exemplo aos seus adultos. Caramba,
Você via aquele rapaz lá, o camarada era um largado, olha o camarada hoje, ó, finíssimo, vista e avivamento. O resto é somente manifestação dos dons, quanto não muito criancice. A monomia dos usos dos dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confirmados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Cada um administre aos outros o dom que o recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Os dons espirituais são para servir a igreja, não é para me dar destaque de profeta. Nossa, quando eu falo, quando eu profetizo, o negócio pega. Não é para edificação pessoal. Nossa, Deus fala comigo de uma maneira assim, irmão, extraordinária. E aí ela se acha que ela é melhor do que alguém que não profetiza. Já se acha no direito de subjugar pessoas. Ela se acha no direito de se colocar no nível. Olha, o meu nível é outro, porque eu sou profeta. Eu tenho um dom de revelação. Então, não, o irmão não tem ideia como Deus me usa. Nossa, Deus me usa de uma maneira. Poucas vezes eu ouvi isso, olha, irmão, por misericórdia de Deus, Deus me usa. Eu já tenho até medo de ser usado por Deus. Por misericórdia, Ele me usa. Mas é para a glória dele. Se Ele não quiser me usar, tem do mesmo jeito. E aí eu entendo. Tinha a irmã Evani, os irmãos se recordam, que ela esteve aqui, que ela foi curada do câncer do seio, Deus curou. A mãe da irmã Evani, a irmã Maria José, ela tinha assim Jesus usava ela assim, poderosamente. Às vezes eu sinto saudade dessas velhas de corpo, sabe? As tiazinhas. Essas irmãs que você fala, nossa, você tem até medo. Na minha época, a gente ia. Desculpa, a gente ia se cagando de medo. De chegar no culto e a irmã revelar, rapaz. E era uma ceia, eu falava, meu Deus do céu, se o irmão se levantar, eu me fui levantando. Tinha medo. Medo. E essa irmã Maria, por muitas vezes, irmã Maria, eu queria que a senhora orasse por mim. Irmã, tem nada para você não, vai para a tua casa. Não vem aqui buscar revelação não, que hoje não tem. Na lata. Mas às vezes, encontrei com a irmã Maria, no Nagumo. Nagumo na época inaugurou lá no Vila Madalena, não tem que Nagumo de esquerda, lá se conhece lá. Na inauguração, eu passei lá. Ô irmã Maria, tudo bem com a senhora? No meio do corredor. Não, tudo bom, meu filho. Quanto tempo que foi? Daqui a pouco você fala aí com estranho, no meio do corredor, do nada. Eu falei, eita Jesus, eu falo, velho. Agora meu mano. Baixei a cabeça e ouvi. No meio do nada. Como a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crerem. E não eu seguir os sinais. Os sinais vão me coincidir em mim. Não eu lá atrás dos sinais. Então alguns se usam desses dons não para servir. Tem aí um tal de evangelista, digo isso para os irmãos sem medo de errar. Tem um cara chamado Gabriel, um evangelista chamado Gabriel. Então, Deus usa muito esse irmão. Usa. A 1.500 conto cada pregação, é ótimo que Deus use ele mesmo. Ele cobra o pai, não, pastor, lembra do colonial lá, que para mim ele faz 1.000, ele vai fazer R$1, não quero ir lá. Botou preço, já não quero mais. Pois preço para mim já não funciona. Os dons, a mordomia dos dons não é para ser de benefício próprio. O cara não sai de casa por menos de R$1.000. Misericórdia. De um dom que Deus deu a ele.
deu mortal carpado, deu pirueta, não interessa. Mas ele leu isso aí. Ele não foi prático. E nota a igreja. Lota a igreja. Se eu chamasse ele aqui, como chamaram lá no Planalto, chamaram ele lá, veio gente de São Bernardo, São Caetano, Diadema, veio gente da Moca, veio gente de Osasco. De Osasco, não tinha o Anja no Planalto, ficou se tivesse telão, tinha que botar para fora o texto na rua. O cara vai receber 1.000 contos, o cara profetiza. Deus pode usar? Deus pode usar. Por misericórdia do povo. Fui falar para um dia aí que eu ia receber do céu, ele já assim, eu estou naquele lá, é assim na terra como no céu. Não, É assim na terra. teve um que falou assim, nós vamos dar ajuda na gasolina. Meu filho não come gasolina, vai trabalhar. Eu já contei aqui, eu conto de novo, a senhora não estava aqui. Eu fui tesoureiro da igreja já quando estava lá no Planalto. E o pastor que estava lá, me conhecia muito bem, já quando chegou, chamou um cantor lá, tudo mais. O cara vendeu os CDs dele, tal, que era uma oferta para ele, tal. Sei que tudo deu R$400. R$400. Eu falei, com 400, eu estava se miserável, 400 contas. Mas tá bom, vamos lá, dei meu nome lá. Aí o cantor disse assim, ô pastor, tem como dar uma coisinha a mais? 400 pau, uma coisinha a mais? Aí o pastor assim, que sem vergonha, não quer mais dinheiro. Aí ele falou assim, eu conheço o irmão Rogério. Ele falou assim, ó, fala para ele ali que ele é tesoureiro. Assim, vai falar para ele que ele vai dar a resposta certa. Eu falei assim, mano, eu falei com o pastor, se ele podia ser uma coisinha a mais e tal, e eu já estava revoltado já logo. Não estava muito aquela alegria toda. Se tivesse alguma coisinha a mais para mim e tal, né, um dinheirinho a mais, o que o irmão pode fazer? Eu falei, irmão, vem cá. No corredor, fiquei lá fora, eu falei, ó, se o irmão pegar essa rua aqui, ó, vai direto até o final. Primeira à direita e primeira à esquerda, lá tem uma casa de material de construção. Não entendi. Ó, tá a placa lá, precisa sim, vai trabalhar. Eu de Deus. Deus falou assim, ó, tem uma placa lá, precisa sim, vai trabalhar. Misericórdia, irmão, não é isso não, eu falei, é isso sim. Mas você recebeu R$400, se contente. E os que vivem da obra, pastor? Eu não ganhei isso num dia. Vive da obra. Tem uns que vivem para a obra e eu vivo da obra. Viver da obra e viver para a obra tem muita diferença. E viver da obra, muitos querem viver da obra, mas não querem receber o que a obra oferece. Você quer receber mais. Você quer viver da obra, mas não quer receber o que a obra tem para eles. Se a obra que Deus tem a eles é só comer arroz e feijão e ovo, amém. Se contentar de viver da obra, amém. O cara quer viver da obra, andando de Mercedes, até eu que não sou besta. Na Bíblia há orientação para o uso correto dos dons espirituais. Por esse motivo, certas práticas estranhas ao movimento pentecostal que nós fizemos não devem ser estimuladas nem toleradas no culto público, tais como marchar, pular, rodopiar, ao som de batidas, correr de um lado para o outro, sapatear, fazer aviãozinho. Segundo a Bíblia, isso é minimice. Maturidade e muitas vezes revela apenas carnalidade e infantilidade. Eu não enquadro todos os casos. O escritor enquadra, eu não enquadro. Porque eu sei que nesse meio tem gente sincera. Também. A mesma coisa que o senhor. Eu não. Ele ligou para mim ontem dizendo, querendo uma resposta para o detalhe. Eu disse, mãe, nem tudo eu não vou concordar com o que ensina. O escritor, daqui a pouco eu vou lembrar de quem foi que é o comentarista. Eu não vou lembrar quem é assim de cabeça, depois eu vejo o comentarista.
ele tem um pensamento e eu tenho outro pensamento. Que eu sempre digo, se ele é teólogo, eu também sou. Então, ele é meu companheiro entre aspas, de ministério. Eu não concordo que tudo que se vê na igreja é meninice. Não, tudo não. Porque é o que eu falei, se um miserável desse vai para o estádio de futebol, que o cara fez um gol, o cara pula, o cara dança, o cara se alegra, porque Deus não pode fazer isso com o camarada. Ah, quem sabe uma igreja não se compreende, se compreende. Né, irmão? Sabe Deus e o que não é. Meninice, o que eu acho, é o camarada usar os dons para si próprio. Mas eu já levei tapa na casa, na congregação que eu era. Se eu vou botar o pé para você, a irmã virava cadeira, virava mesmo, pulando, virava tudo, pá. A gente sabe que isso não é de Deus. O Espírito Santo, ele é santo, ele é calmo. Você vai estar virando cadeira por quê? Ele não fazia Deus de um lado e só fazia isso quando estava no louvor daqueles. É que ele vai ficar. Eu acho que assim, quando eu ensinava, eu dizia: por que vocês, na hora da palavra, que a palavra tão boa, me falam? Por que? Só fala em língua quando ele bota o louvor? Não, o louvor também pode falar tudo. Mas por que quando ele bota o louvor mais agitado e começa a pular, saltar? Fale também quando está na palavra. E se eu também falo através da palavra, porque eu já senti muita pressão do Senhor através da palavra. Aí o irmão está assim, né? O hino está lá, o hino está calminho. Levanto as minhas mãos, de qual só ordenar e ninguém levanta a mão. Achando? Desenvolve a mão. Eita, aleluia! Nem tudo é meninice, tem pessoas que são sinceras no nosso meio. Subtópico número 2. Que aqui eu vamos para uns 15 minutinhos no máximo. Assistência social no Antigo Testamento. No Antigo Testamento encontramos o fundamento para a obra da assistência social. Nos Salmos, Davi, homem de Deus, analisando a situação do próximo, afirmou: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo, nem sequer a sua descendência, me ligar o pão. Isso está atrelado, irmão, não a Deus, a nós. Está muito mais atrelado a nós, a ajudar o próximo, do que simplesmente contar com Deus. Ah, Deus eu já vi justos desamparados por causa de pessoas. Né? Que é isso que Davi está falando. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência dedicar o pão, que tinha as pessoas ajudaram. Que não é muito nossa realidade, infelizmente. Certamente, já com idade avançada, o salmista podia concluir que Jeová Jireh não desampara jamais aqueles que o servem. Também tem essa verdade. Nos Provérbios, o sábio escreveu: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade dos nossos irmãos. Lembra da parábola do samaritano? Muitos acham que são samaritanos, mas são sacerdotes e levitas que passam de lado. Até a desculpa do sacerdote e do levita tinha uma desculpa dele. Estava agindo até corretamente. Porque no texto da lei eles não podiam chegar no coração de morto, eles iam se contaminar. Então eles usam o pretexto da lei, porque para não usar o principal da lei, que era amar o próximo. Então eles não, eles estavam certos. Eles agiram certo e fizeram errado. Não. O povo lá está ficando fome? Não. A igreja tem que ajudar. Está certo. Está na lei. Tem que ajudar a igreja. Mas ele pessoalmente comete o mesmo erro. O mesmo erro do levita e do sacerdote que ele comete. Não. É função da igreja. Amém. Está usando a lei. Agiu até certo, mas fazendo aquilo que é errado. Porque o principal da lei é amar o próximo. É fácil fazer Deus, você vê uma pessoa caída ali morta, não tiver ninguém, você quer libertar ali, e for pegar ali, libertar rápido, você deve ser que matou. Assim complicou, era para a delegacia, chamaram lá, pegou a moto e vão fazer se livrar desse meu aí. Tem gente que está caindo no chão ali, falando, esse relógio é de pegar para mim.
profetas, Isaías, profeta messiânico, clamou pelos necessitados. Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. O profeta Ezequiel não deixou de contribuir, protestando contra Jerusalém por sua omissão em atender os pobres. Zacarias foi usado por Deus de igual modo para exortar sobre o cuidado com os necessitados, incluindo os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. A assistência social no Novo Testamento. Aqui também encontramos fundamentos para a obra da assistência social. Já nos Evangelhos, Jesus, em seu ministério, multiplicou os pães e peixes 2 vezes para alimentar as multidões. Isso indica que Jesus deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos. Assim, a igreja local, os cristãos têm o privilégio de promover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Aqui eu só vou tentar resumir, a gente tentar entrar um pouquinho no tópico 3, questão da assistência social. Nós temos aqui a nossa igreja que faz a coleta dos alimentos e tudo mais, mas assim, muitos irmãos ficam muito dependentes de utilizar-se da lei, né? de você falar assim, eu dou meu dízimo, não sei o quê, irmãos, dízimo é uma coisa muito particular de cada um. É uma coisa muito particular de cada um. Dízimo acho que é tão particular entre você e Deus, quando você começa a concentrar ou canalizar suas coisas em detrimento ao dízimo, já não é mais já não é mais um perfil de quem é um contribuinte da obra de Deus. Eu dou meu dízimo para isso. Já automaticamente diz que ele quer cobrar. Tudo bem, pode até cobrar coisa. Mas se ele perceber alguma coisa, que tem alguém passando fome, e ele não vai dar, ele vai deixar a pessoa morrer de fome. Ele vai dizer o que ele pensa. O dízimo é particular, dentro do dízimo como um reconhecimento daquilo que Deus me deu. É um reconhecimento, olha, por gratidão. Eu me desprendo do meu dinheiro como um benefício da igreja, para pagar a conta, água, luz. Até porque a palavra lá em Malaquias, porque na minha casa não falta mantimento. Os mantimentos lá, o que era o que mantinha o templo, não é arroz e feijão. Aqui na minha casa não falta mantimento, elementos para manter o templo. O incenso, o pão, o sacrifício, o salário do sacerdote, do levita, para que a casa girasse, a casa ficasse sendo mantida. É isso que está lá. Que não falte mantimento, porque as coisas não faltam, só pagar luz, imposto aqui de hoje, só que imposto aqui é caríssimo. Eu pago aqui, se paga 2 em uma esquina, outra esquina. Eu pago 2 impostos eu pago aqui. Então, que a conta aqui é cara. Então tem essas questões que às vezes a gente fica muito limitado. Muito limitado. E as pessoas querem às vezes deixar, porque geralmente aquele que não quer dar o seu dízimo usa todas as atitudes do mundo. Se a outra não dá. Exatamente. Eu dava, as pessoas dizem, não precisa. Pega o seu dinheiro, compra de cesta básica e dá aos pobres. É verdade. Aí eu dá vontade de falar igual o pastor Neil. Então não deve dar para a igreja também não. Nem usa o papel da igreja, porque foi culpado por isso, ninguém deu. Não usa. Não usa o copo de plástico, também não usa. E foi outro irmão que deu para ter copo na igreja. Fica lá fora, com os bancos também. Você não pagou nada. Você não participou da comunidade. Mas existe pastor que rouba, que é ladrão. Não sei, irmão, isso aí eu não sei. Cada um no seu particular.
Eu faço aquilo que eu entendo que é bíblico. Eu entendo que o templo tem que ser mantido com nossas ofertas e dízimos. Eu entendo que eu sou dizimista porque eu estou grato a Deus. Não porque a Assembleia de Deus precisa, ou porque a Assembleia de Deus... Não, eu dou porque eu entendo que Deus me dá. Eu entendo que Deus, eu reconheço Deus. Nos meus proventos, eu reconheço Deus. Então eu dou meu dízimo porque eu reconheço Deus. Para encerrarmos, eu vou comentar só o livro 3. A mordomia dos crentes na igreja local. Em primeiro lugar, eu preciso congregar. É notório o crescimento de desejados. Não temos espaço aqui para entrar em detalhe sobre o fenômeno. Entretanto, um dos maiores perigos desse movimento é a falsa ideia de que a igreja sou eu. Não. A igreja somos nós. Não é eu. Eu sou uma parte do corpo, não sou o corpo. Se os irmãos usarem corpo para explicar, como é que você pode ser o corpo inteiro? A igreja sou eu. Você está dizendo que você é o corpo todo? Não tem sentido. Não precisa frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local. Ora, não é isso que a Bíblia ensina, exatamente ao contrário. Não deixar a nossa congregação como é de costume de alguns. Por que está em Hebreus? Eu vou só comentar o final, a conclusão, que tem tudo a ver com o que eu vou falar. Os hebreus tinham o hábito ritualístico de ir para o culto, para fazer um ritual. E quando a carta aos hebreus era escrita, exatamente para poder desapegar esses elementos do judaísmo, para transformar eles numa visão cristã de Jesus, não um ritual mais. Então eles disseram assim: bom, você não precisa mais do ritual, vou ficar em casa. Para que não tem mais o ritual, aí o escritor vai dizer assim: não é que não tem mais ritual, você não vai congregar. Não é que não tem mais sacrifício, não tem mais templo, que você não precisa congregar, como fazem alguns. Porque não precisa mais de sacrifício, não precisa mais sacrificar bezerro, não vai mais para o culto, não tem para fazer o meu ritual, para eu ficar em casa. E aí, às vezes, deixa eu só ler a conclusão e já concluo. A mordomia da igreja local, senão vamos aqui até 11 horas. A conclusão, só para não aqui, é uma repetição. A mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber que a nossa vocação é perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. Um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Conhecimento também é dom, tá? Quem ensina também é dom, viu, Esther? Também é dom. Não é que não falou em línguas, não é dom, não. Dom também. Você está ensinando lá para adolescentes, também é dom. Coisa linda, Jesus. Recebe a Bíblia. Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Muitos irmãos não conseguem valorizar a igreja local cristã. Pelo contrário, desprezam a igreja cristã. Lá é ruim. Lá o pastor é ruim. Lá o líder é ruim. Lá o outro é gritando. Eles só olham lá o negativo da igreja. Que para ele é negativo, não é que seja negativo, mas para ele é. Ele despreza. A igreja lá, o povo ruim é o povo colonial. Ele vê assim, não é assim que funciona. Mas eu digo para os irmãos, disse que os hebreus, foi escrito aos hebreus, não deixando de congregar como fazem alguns, porque não existe mais ritual. Muitos hoje estão nessa mesma questão. Eu já fui ontem para a ceia,
acabou minha cota da semana. Acabou, agora já foi onde passei, tá bom demais. Olha, eu fui de minha cota é 2 cultos por semana. Querem bênção de Deus todos os dias. Querem bênção de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas a minha cota de servir a Deus é no máximo 2 vezes por semana. Para que eu vou domingo? Eu fui terça e fui na ceia. Acabou. Deu minha cota. Mais um beijo já. Tô livre. No meu ritual, cumpri a minha cota diária. Ele quer bênção todos os dias. Ninguém tem que ficar na igreja 24 horas. Concordo? Mas os irmãos viram que eu postei um grupo cantando, né? Dizendo assim, 10 anos. eu vi muito. De manhã estou com sono. Sempre tem uma desculpa. E à tarde vai às costas. Mas no dia seguinte está tudo certo porque o trabalho é o que importa. O trabalho eu estou com saúde. Mas na igreja é dor de cabeça. Eu falo assim, pastor, eu não estou para a igreja, eu estou com dor de cabeça. Eu penso comigo assim, Jesus, esse miserável não conhece o reflexo, não? Ele quer o que? Milagre? Tem reflexo, aspirina, santo. Eu vou criar dor de cabeça. Chovendo, pastor. Pastor. Chama pro shopping para ver se tem dor de cabeça. Pastor. Chama pro shopping. Não. Já falei, meu filho André. Pai, será que só o Miguel que é esperto? Olha assim, gente. Como assim? Será que só o Miguel sabe para que serve guarda-chuva? Falei, eita, agora lascou. É verdade. Ele está aqui, eu chovendo, ele chupa-chuva. Não, são só desculpas, irmão. Só desculpas. É desculpa para deixar de congregar. É desculpa, na minha opinião. Cansaço é desculpa. Na minha opinião, dor de cabeça é desculpa. Pode ser que, principalmente as irmãs que ainda sentem cólicas, a gente pode até relevar porque não é fácil. Chegou um parente em casa, sim, quer sair, tudo bem. Mas é que eu falo. Calculadora, pega aí, Lô. Estou sem. Então vamos lá. Estou sem o celular, deixei lá. Eu já disse aqui, mas vamos dizer lá. Nós temos